Olá pessoal, neste vídeo vamos resolver um exercício de cálculo integral e nós vamos usar a integração processo por partes. Vamos ler o enunciado. A derivada da função f indo do intervalo fechado de 0 a π para o conjunto dos reais é a função g de x igual a x vezes seno de x. Sabendo que x igual a π é raiz de f, qual é a função f? Bom, então aqui é o seguinte, a gente tem uma função que eu vou chamar de f de x, né? E o enunciado diz o seguinte, a derivada dessa função equivale ao g de x, a função g de x. Então, se eu quero chegar na função f, né, por meio dessa informação, eu devo fazer, então, a integral da função g de x. E aí, a nossa g de x, vamos colocar aqui já em formato de integral, ela equivale à função x seno de x dx. Bom, esse é um processo de integração por partes. Isso porque aqui, eu já estou percebendo, né, que a gente tem aqui o x é uma função algébrica e o seno de x é uma função trigonométrica. Então, a gente tinha lá na integração por partes, né, por exemplo, a gente vai fazer isso aqui, ó, a integração da função f vezes g', isso é igual a f vezes g menos a integral, aqui o contrário, né? Aqui tem que ser f' vezes g. Aqui no meu canal você encontra aí vídeo explicando com mais detalhes sobre o processo de integração por partes. Mas essa é uma das fórmulas que nós vamos usar aqui para resolver essa integral. Então a gente tem aqui o seguinte, quem eu vou chamar de f', quem eu vou chamar de g, quem eu vou chamar de g'. Bom, aqui existe também uma ordem aqui, né, do algébrico ser considerado a função sem derivar, né? Então a gente coloca aqui um x e coloca aqui no g' a função seno de x. Os detalhes dessas informações vocês encontram no vídeo que eu falei aqui sobre a integração por partes, tá? Que está aí no canal aqui também. Então aqui x, quando eu derivo, dá 1. G' é seno, então o g é a integral disso, então é menos cosseno de x. Daí aqui, então, essa integral vai ficar assim, f vezes g, então seria x vezes o menos cosseno de x, ou seja, menos, já ajustando aí o sinal, né, menos x vezes cosseno de x. Daí aqui menos a integral de quem? Bom, eu comecei com x seno x. Essa segunda integral, então, vai ser o 1 que multiplica o menos cosseno de x, ou seja, o menos cosseno de x dx. Daí aqui, só fazendo um ajuste aqui geral, então a gente tem assim, ó, menos x cosseno de x, menos e menos aqui vai dar mais integral do cosseno de x dx. Daí, resolvendo essa integral, a gente vai chegar na primitiva f, né, a nossa f grande aqui de x, que equivale a menos x cosseno de x, que é essa primeira parte aqui. A integral do cosseno, então, do cosseno de x, então, é mais seno de x. E aí, na nossa primitiva, a gente tem aqui também mais uma constante. Essa constante pertence aos reais. Daí aqui, essa informação do enunciado, dizendo que x igual a π é raiz de f, significa que o f de π é igual a zero. Então daí, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir, né, o valor de π em x e igualar a zero. Então a gente tem aqui menos π vezes o cosseno de π mais o seno de π mais a constante igual a zero. Aí da trigonometria básica, a gente sabe que seno de π é zero, o cosseno de π é menos 1, que está multiplicando menos π, e isso daqui dá π positivo, mais a constante é igual a zero. Daí aqui a gente tira que essa constante equivale a menos π. Daí então, a nossa função procurada, né, a nossa função f de x procurada, equivale a menos x vezes o cosseno de x, mais o seno de x, mais a constante que equivale a menos π. Aí sim, a gente chegou aí no resultado da função f que a gente procurava. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!